Vamos começar esse episódio já com uma verdade universal. Todo mundo, em algum momento de sua vida, já acreditou em presságios. Quem nunca deu aquela espiadinha nas previsões do seu horóscopo no dia? Ou quem nunca culpou o Mercúrio retrógrado por uma maré de azar? Leitura de horóscopos, a busca de conselhos de cartomantes ou até mesmo aquela conversa esperta com as nossas avós especialistas em interpretação de sonhos são, em realidade, um reflexo da nossa necessidade humana de buscar algo maior que diga se nossas ações ou nossas intenções estão certas ou erradas. Em outras palavras, é como se buscássemos um ok de Deus ou do universo para que possamos ficar em paz com as nossas decisões. E é justamente essa vulnerabilidade que é exposta no conto que será tema do repertório desse mês. E sim, senhoras e senhores, estou falando desse clássico de Machado de Assis, o conto A Cartomante. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente Machado de Assis, nasceu em 1839 no Morro do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de uma família humilde, superou os desafios do preconceito racial e social e se tornou um dos maiores escritores do Brasil. Ele foi o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e sua obra atravessa os séculos pela abordagem de temas universais e por profundas críticas à sociedade do seu tempo. Ele morreu em 1908, mas o seu legado continua ecoando por nossas mentes e corações até hoje. O conto A Cartomante faz parte da fase realista do autor e foi publicado a primeira vez no jornal A Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 1884. Posteriormente, fez parte da coletânea no livro Várias Histórias, publicada em 1896. Mas o que é realismo literário? Bem, o realismo é um movimento que surge em contraposição a outro movimento literário, o romantismo. Em vez de narrativas com idealizações ou sentimentalidades exacerbadas, os escritores do realismo procuravam retratar a vida como ela é, expondo as hipocrisias e as fragilidades humanas com muita ironia e objetividade. A Cartomante narra a história de um triângulo amoroso. Camilo, amigo de infância de Vilela, torna-se amante de Rita, que é esposa desse seu amigo. Tomado pela culpa e também pelo medo de ser descoberto, Camilo toma a decisão de se afastar da casa de Vilela, rareando as visitas que antes ele fazia corriqueiramente. Isso planta uma semente de dúvida na mente de Rita, que acaba consultando uma cartomante, que lhe garante que Camilo não a abandonará. Um pouco mais tranquila, Rita aconselha Camilo a retomar as visitas ao marido. Camilo fica indeciso e, enquanto ainda pensava, acabou recebendo um bilhete enigmático de Vilela pedindo para que fosse vê-lo com urgência. Camilo é tomado de desespero e, em meio a esse desespero, ele, um homem que nunca acreditou em nada, toma a decisão de consultar a cartomante e esta, de modo quase maternal, o tranquiliza, garantindo que Vilela não sabe de nada e que vai acabar tudo bem. E aí, meus amigos, estão curtindo o repertório desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar o episódio. Se estiver nos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscrevam-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é fundamental para podermos melhorar esse trabalho e também para fortalecer a nossa comunidade de leitores apaixonados. Amigos, eu não vou contar a vocês o que acontece com Camilo quando ele chega na casa de Vilela bem tranquilo em razão da previsão da cartomante, mas vou compartilhar com vocês alguns pontos interessantes sobre essa leitura. Um detalhe que por vezes passa despercebido em A Cartomante é a referência a uma famosa peça de Shakespeare.
O Camilo, nosso personagem principal, já inicia a história meditando sobre uma célebre fala de Hamlet: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. E como nada do que Machado de Assis escreve é sem propósito, essa citação obviamente remete à ideia dos poderes misteriosos da cartomante e de forças que estão além do entendimento humano. E por outro lado, traça um paralelo entre Hamlet e Camilo, dois personagens que são atormentados por dúvidas e pelo medo do destino. É importante mencionar que esse conto não é uma história de amor. Trata-se de uma trama de adultério, traição e vingança. O autor usa o enredo para desmascarar a hipocrisia da sociedade do seu tempo. Portanto, os personagens nos bastidores da vida privada praticam atos condenáveis e depois traem e mentem para manter uma aparência de respeitabilidade e amizade perante os olhos do mundo à sua volta. Outro ponto relevante a ser mencionado é que esse enredo nos faz refletir sobre o poder que nossos medos e nossas crenças exercem sobre as nossas decisões. Camilo, por exemplo, começa o conto zombando Rita pelo fato dela ter consultado a cartomante e logo em seguida, num ato de desespero, ele faz a mesma coisa. Por fim, e não menos importante, eu gostaria de chamar a atenção para o modo como Machado de Assis constrói essa história. Não importa quantas vezes você leia a cartomante, o final será sempre surpreendente, um verdadeiro tapa na cara. Então leiam preparados para serem surpreendidos e tenham em mente que, dadas as circunstâncias da época, o Machado traz o final que está mais coerente com os costumes do seu tempo, o que não deixa de ser um golpe de realidade. Isso porque, em última instância, o conto A Cartomante nos traz uma difícil lição. Cuidado, meus amigos, cuidado com conselhos ou palavras doces que apenas reforçam o que desejamos ouvir e não o que precisamos ouvir. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!